Oi, gente, boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Esse é o vídeo número 2 que nós começamos ontem sobre a questão do tempo, né? Tempo material e o tempo espiritual, né? De certa forma, se nós formos falar sobre o tempo, como eu expliquei, na verdade nós temos aí vários livros, várias pessoas trabalhando o tema, né? Eu lembro que nós tínhamos aquele filme Feitiço de Áquila, teve um filme agora recente que é Lucy, né? E tudo mostrando exatamente o quanto esse tempo, ele é um tempo muito relativo, até mesmo o tempo material, né? Ele é um tempo relativo e ele existe à medida que nós damos importância a ele, à medida que nós trabalhamos com ele, né? Mas ele é concreto, mas ao mesmo tempo é uma coisa meio doida, mas ao mesmo tempo bastante abstrato. E nós estamos falando mais do tempo espiritual, que é um tempo completamente diferente. Ele não é um tempo linear, ele é um tempo, eu chamo assim, um tempo da necessidade, de que as coisas têm que acontecer. E ele é tão importante que dentro do candomblé, ele tem uma entidade, um orixá próprio, que é Hiroko, né? Que é Hiroko, que é o senhor do tempo. Tá? Então, em todas as nações africanas, cada um tem um nome, mas ele é o senhor do tempo, é o guardião do tempo, ele é o guardião da ancestralidade, o que veio antes, que vai ficar e que vai depois. Então, há esse orixá, ele é saudado, né, nas religiões afro, e ele é normalmente colocado ao pé de uma gameleira, normalmente ao pé de uma árvore muito frondosa, e se amarra o pano, né, as pessoas se amarram o pano para poder ali fazer as oferendas ao Senhor do Tempo, em todos os sentidos, porque para nós o tempo ele pode ser o seu melhor amigo, quando você quer que uma coisa acontece logo e vem, mas ele pode ser o seu pior inimigo quando também você não quer que aconteça, o trem acaba dali em 5 minutinhos acontecendo, né? E o tempo ele é muito interessante porque para quem sofre parece que ele passa mais devagar, né? Para quem está muito alegre parece que ele passa mais rápido, mas é o mesmo tempo, tá? Mas é a nossa concepção, é a nossa sensação do tempo que faz com que esse tempo, aparentemente, ele seja maior ou ele seja menor, mas ele é só o tempo, tá? Por isso que do lado espiritual a gente sempre diz, tenta fazer o melhor que você puder com o seu tempo. Por quê? Tá? Porque a partir do momento que você nasce, o seu tempo ele já está sendo contado de trás para frente. Então, se você vai ter aqui 60 anos, 70 anos, 30 anos, 20 anos, 15 anos, 100 anos, 115 anos, que eu vi esses dias, né? Então, esse tempo já é contado de trás para frente. Então, cada gota desse tempo é importante. Eu acho que agora, com essa pandemia que está aí, nós estamos vendo como o tempo é importante. A pessoa começa a espirrar, daqui a pouco já está sendo enterrada. Então, é uma coisa muito doida, tá? Mas ela une, então, aí tudo isso. Ela une o tempo, ela une o Baluaê, ela une o Bulu, né? Que nós já tratamos em outros vídeos, tá? Então, o tempo espiritual, ele é diferente. Eu não sei dizer para vocês exatamente, porque eu vou contar uma experiência pessoal minha, tá? Muitas pessoas já me conhecem, desde os 4 anos de idade, eu tenho evidência, eu vejo, né? E eu vejo como vejo vocês, como eu vejo as pessoas, como eu cumprimento as pessoas, e isso, com o tempo, eu já passava uma época, já não xinguei quem que era quem, né? Qual que era vivo, qual que era morto, qual que era encarnado, desencarnado. De certa forma eu fui com o aperfeiçoamento da mediunidade, com o aperfeiçoamento, com a segurança da idade, né? Porque uma criança de 4 anos não é tão simples, né? Com os trabalhos, eu tive um mentor muito importante na minha vida, que foi o seu Pedro Romero, que me auxiliou muito nessa parte espiritual, para onde a gente ia, como poderia ser, da caridade, a questão da lei, né, da causa e efeito, a questão do kardecismo, os ensinamentos, os livros dos médios, os livros dos espíritos, a obra do Evangelho. Então, eu tenho muito a agradecer a ele, porque já se foi, e que, na verdade, ele também me ensinou a lidar com isso,
A minha tia Bimba também me ensinou a lidar com isso, porque é uma doideira, tá? Então você imagina, se para vocês o tempo ele é cronológico, para mim é diabológico, né? Porque na verdade eu tô aqui, dali a pouco eu entro, a sensação, como eu falei para vocês a vez passada, é como se fosse uma gelatina, então eu passo para o espaço temporal, para outro caminho e já endoidei de vez, né? Então, assim, os psiquiatras, é lógico, voltados só para a questão física, né? Lógico que diagnosticavam aí uma bipolaridade, uma esquizofrenia, uma coisa nesse sentido, tá? Até que o doutor Nuno Balalai, que ele era um neurologista, me diz, isso é mediunidade, cuida dela. Depois daquilo foi para mim mamão com açúcar, tá? Então eu aprendi a lidar com a mediunidade, eu aprendi a lidar com esses vários tempos, né? O tempo de antes, o tempo depois, né? Então a minha mediunidade, ela também é uma mediunidade com o tempo bastante complicada, porque às vezes como eu disse para vocês, com a vidência, como é que as coisas acontecem comigo? Dificilmente eu sei exatamente como vai ser meu dia. Olha só, olha que vidente mais doido, tá? Por quê? Porque para mim eu entrego esse meu dia. Todo dia quando eu acordo eu falo, Senhor, seja o que o Senhor quiser hoje, tá? Então faça de mim o seu instrumento, seja o melhor possível, tá? Então, quando eu venho para atender, quando eu tenho a pessoa no horário marcado, eu atendo, na verdade, assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu já vim aqui tantas vezes, mas eu preciso de novo pegar o nome da pessoa, porque é como se abrisse o arquivo dessa pessoa temporal e aí as informações vêm. Mas também, a partir do momento que a pessoa sai, fecha os arquivos e as informações vão, tá? Então, na verdade, às vezes a pessoa fala, mas não é possível que você não se lembra. Não, eu não me lembro, mesmo porque hoje a neurociência já disse, né, que se a gente lembrasse de tudo o que a gente faz, o computador mental não aguentaria, a cabeça estouraria, tá? Os neurônios estourariam. Então, na verdade, porque algumas pessoas me perguntam como é que acontece o meu procedimento de evidência. Então, assim, aí a pessoa entra, então, a partir do momento que eu pego o nome, a partir do momento que eu tenho esse contato, então eu utilizo o búzio, que ele vai mais profundamente, vai buscar o lado espiritual, o que está acontecendo, o que não está acontecendo espiritualmente. Normalmente com o búzio eu tenho o auxílio desses espíritos também da pessoa, dos orixás da pessoa, o espírito que está com a pessoa, o parente, que me dão também intuitivamente informações, né? E ao mesmo tempo também, com as cartas normal, é como se eu abrisse, a hora que eu abro a carta, como se fosse um espelho, e entra e me parece um filme sobre aquela pessoa, sobre o que está acontecendo, sobre o que aconteceu, sobre o que vai acontecer. Então, só o tempo me ensinou, olha o tempo de novo, só o tempo me ensinou a distinguir o que é passado, o que é presente, o que é futuro, tá? Porque no momento em que abre esse espelho, né, eu entro meio que de cabeça, tá? Então, muitas vezes, até hoje eu estava lendo a questão ali sobre o Kardec colocando que, na verdade, o médium vidente, ele entra num transe. E esse transe ele vai, então na verdade às vezes eu entro 1 hora, 2 horas para atender, vou até 7, 8, 9 horas da noite e realmente não é um transe, né? Num transe mediúnico, exato quem foi, quem passou. Então é um lado que eu considero positivo, né? Então a vidência para mim é desse jeito, tá, gente? Então ela para mim é muito nítida. Então às vezes as pessoas falam, mas como é que você diz com tanta certeza? Porque eu estou vendo aquilo com tanta certeza. Tá? Então é como se eu estivesse assistindo um filme, tá me passando as coisas com bastante certeza, com bastante exatidão sobre aquilo que está acontecendo, tá? Agora, há vários fatores que podem fazer com que depois essas coisas se realizem ou não se realizem, ou já se realizaram, tá? Porque como eu disse para vocês, à medida que você olha uma coisa, ela se muda para você também. Tá? É como já dizia, não lembro se foi Pierre ou Crema, dizia que você olha e a coisa olha para você. Tá? Então, à medida que você olha o teu futuro, à medida que você vê as possibilidades das coisas acontecer, você pode também interferir para isso.
tá? Também muitas coisas, às vezes a pessoa fala para mim assim, mas se você é vidente, se você é tão pai de santo, tão cartomante, tão assim, por que que você não prevê a sua própria loteria? Gente, tá? Primeiro que isso é uma coisa muito doida, tá? Porque realmente a missão que a gente tem aqui, a missão que a gente veio, que nós viemos, tá? Talvez não seja a missão de ganhar a loteria, tá? E eu juro, eu nunca senti o menor vontade de fazer esse teste, de fazer isso, de ir atrás, porque eu acho que não é para isso que eu tô aqui, tá? Hoje eu estou com 58 anos, comecei com 4 anos de idade, né? Estou com 58 anos, acho que não veio até agora, então não vem, não é algo importante, tá? Para mim o importante é exatamente atender, tá? Atender o melhor possível, dar o melhor possível de mim, tá? Eu fico muito triste, muito chateado às vezes quando o tempo, esse Senhor, né, das causas das causas, o Senhor das coisas, né? Ele às vezes não dá certo para algumas pessoas, parece que a coisa não acontece e fica meio que amarrando, mas o mundo espiritual tem um ditado que eu acho muito interessante. Ele diz: o mundo espiritual não demora, ele capricha. Tá? Então, às vezes, muitas coisas que vão acontecer, que estão para acontecer, tá lá guardadinha caprichosamente para você. Tá? Então, com relação ao tempo espiritual, eu acho assim, tem algumas obras kardecistas que vocês podem ler, tá? Eu acho que o Allan Kardec trabalha bastante essa questão da vidência, da mediunidade. Tem algumas obras que falam sobre o tempo mesmo, a questão do tempo, o universo, a questão da física, né, da física quântica, enquanto esse tempo é tão, como é que eu vou dizer assim, tão mesquinho, tão pequeno, né? E ao mesmo tempo, eu diria assim, há alguns livros de babalorixás, de pessoas que contam a história das suas vidas, tá? Que é muito interessante também. A gente vê como o tempo, eles servem para essas pessoas, como eles funcionam para essa pessoa. Então, a minha evidência, ela funciona dessa forma, tá? Cada pessoa nova, cada caso novo, então eu me conecto naquele momento que a pessoa entrou, naquele momento que ela está chegando. Às vezes quando está chegando, eu já escuto, já vem alguém dizer, ó, tá chegando pessoa, lá já vou eu pronto para me preparar. Então eu tenho essa intuição, eu tenho essa vidência, tenho essa clarividência, né? E que muitas vezes também me pregou muitas peças. Tá, gente? Tá? Muitas vezes, então assim, não é uma coisa que a gente utiliza para mim mesmo, só para mim, tá? Não, eu utilizo mais para ajudar as pessoas, eu gosto do que faço, amo o que faço, tá? Eu acho que quando eu comecei a fazer isso aos 15 anos, profissionalmente falando, né? Se pedissem para mim fazer outra coisa, eu não sei se eu saberia, tá? Porque é tão legal ver as pessoas conseguirem se acertar o seu caminho, ver o caminho que elas podem ir, você limpar esse caminho, dizer, olha, tem uma clareira aqui, tá? Então a função do médium, a função do vidente, a função do cartomante, do búzio, do tarólogo, é mostrar esses caminhos obscuros que às vezes a pessoa não vê. Tá? Então, o tempo, eu vou voltar a insistir para vocês na questão do tempo, tá? Porque é uma coisa que pega muito com as pessoas. Diz, era para acontecer, não aconteceu. Então, nós temos que tomar um cuidado, porque o tempo não pertence a nós. Tá? Não pertence ao cartomante, não pertence à carta, não pertence ao búzio, tá? É uma interpretação que se tem desses dois e essa ligação, essa conexão, tá? Eu diria que quando a gente está lendo, está trabalhando assim, nós estamos nos conectando. Tá? Então a conexão, às vezes a conexão com a nossa internet também falha, né? Às vezes fala uma coisa e entende outra, né? Então assim, há essa falha, mas ao mesmo tempo eu aprendi que a partir do momento que você está bem, tá? A partir do momento que você quer o bem, a partir do momento que você está fazendo um trabalho no sentido de livre, sabe, livre, eu não estou para agradar fulano, beltrano, cicrano, eu estou aqui para ver o que é que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, tá? E utilizar assim esse dom para poder ajudar a todos. Tá? Então com isso eu quero desejar a todos vocês uma excelente semana, tá?
usem bem o seu tempo, que o tempo lhe traga muita saúde, lhe traga muita paz, lhe traga muita axé. Um grande abraço para todos, um beijo no coração de vocês. Um grande abraço.